Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Para nós sempre é tão gostoso estarmos juntos, a gente se reunir e podermos compartilhar da Sagrada Escritura e podermos repartir de Cristo, estudarmos juntos aquilo que o Senhor tem para nós. E aí eu quero fazer uma pergunta, irmãos, aí. Alguém começou o desafio aí de ler o Evangelho de Jesus em João em casa? Alguém começou a ler em casa ou não? Alguns irmãos aí? Irmãos, eu quero te encorajar a isso. Amém? Por quê? Uma exposição da Escritura, ela proporciona para nós uma descrição minuciosa daquilo que está escrito. Mas para que as verdades de Cristo venham produzir a devida transformação no nosso interior, a gente não pode comer apenas uma vez por semana. Você ouviu isso, irmão? Amém? A gente vai sair daqui hoje, próximo aí ao meio-dia, e a gente vai fazer o que, irmãos? A gente vai almoçar, porque vai ter gente que, como se costuma dizer aqui no estado do Espírito Santo, o estômago já vai estar colando nas costas, né? E uma coisa curiosa é que quando há fome biológica, a gente se desdobra para acelerar as coisas, para irmos comer. E eu quero encorajar você a que a mesma fome que bate no nosso físico, seja a mesma fome que bate a porta do homem interior que está em nós. Que venha produzir na gente um desejo. E eu não estou falando, gente, de uma coisa megalomaníaca, que a gente vai ter que passar 2 horas trancado no quarto, fritando lá, né, botando um worship e tal. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma rotina amorosa, onde se eu tiver que abrir a Escritura e eu revisitar João 3, a gente lê em 10 minutos ou menos João 3, irmãos. E eu quero encorajar você ao longo dessa semana, em um dia, revisitar João 1. Em um outro dia, revisitar João 2. Em um outro dia, revisitar João 3. Em um outro dia, ler João 4 nessa semana, porque será a exposição da próxima semana. E aí, quando você ouvir João 4 em sua exposição, você vai olhar, você vai parar e vai dizer assim: meu pai, eu não tinha pensado nisso. Ou, o pastor deixou de falar isso daqui que eu tinha lido, hein? E aí nós vemos o Cristo, de fato, sendo revelado a nós, e a gente vai correspondendo. Aí o Cristo, irmãos, aí uma frase que eu sempre gosto de dizer: o Espírito Santo não pode nos lembrar aquilo que nós não lemos. Você ouviu isso, irmão? O Espírito Santo não pode nos lembrar aquilo que a gente não leu. Amém, irmãos? Por isso eu preciso, antes de começar essa exposição, te encorajar a ler. E eu quero relatar algo aqui. É a primeira vez em 16 anos de exercício do ofício pastoral, é a primeira vez que eu tenho feito sistematicamente sermões expositivos ao lado do Rafa, ao lado, né, de outros amigos na cidade que estão fazendo isso também. E como, irmãos, isso tem sido proveitoso para o meu coração, assim, sabe? Porque eu paro hoje para olhar e dizer assim: meu Deus, como eu tinha escolhido o recorte das Escrituras para satisfazer o meu ego, e quanto mais eu leio, eu vejo que eu sou um miserável que é dependente da graça de Deus. Você ouviu isso, querido? Amém? Então, para começar a exposição dessa manhã, a gente vai ler na NAA, João capítulo 3, e nós vamos ler algumas porções. A primeira porção nós vamos ler do verso 1 até o verso 21.
Todo mundo encontrou aí, amém? Então o texto começa nos dizendo o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Eu dei a referência, irmãos? Certinho? João capítulo 3. Então vamos de novo aí. Tudo bem? João capítulo 3. Repetindo aqui então o verso primeiro. Versão NAA, Nova Almeida atualizada, que eu vou usar aqui. Amém? Então retomamos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, e o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? Quero orar com você mais uma vez. Se você puder, põe a mão em seu coração nesse momento. Uma das coisas que é tão precioso para nós é quando nós submetemos o nosso ao Cristo e à palavra do Cristo. E como o coração é a central das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, quando a gente põe a mão no coração, a gente está dizendo assim: Senhor, eu não quero que eu fale agora em meu intelecto, em minha mente, mas eu quero receber aquilo que vem do que está escrito. Vamos fazer essa oração juntos mais uma vez? Paizinho, nessa manhã tão especial, onde nós nos ajuntamos, onde nós nos reunimos, Pai, a fim de primeiramente tributar ao Senhor o culto público, Senhor, o ajuntamento dos santos, onde nos reunimos
para oferecer a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, para tributar ao Senhor a glória que Te é devida. Senhor, nós queremos também nesse momento nos dobrar perante, Senhor, a riqueza e a revelação da Tua palavra a nós nessa manhã. Que a nossa mente, Senhor, assim como Paulo disse, a nossa mente, os nossos pensamentos estejam cativos em Cristo agora. Que as nossas emoções estejam inclinadas e dobradas diante do Senhor, e que o Senhor venha nos trazer olhos do coração iluminados, a fim de que possamos, Pai, enxergar os mistérios de Cristo revelados à Tua igreja, Senhor, mais uma vez essa manhã. Repreendemos, Senhor, todo tormento nas emoções nesse instante. Irmãos, Senhor, que estão vivendo dias de tormentos interiores, que o príncipe da paz seja derramado sobre o coração deles agora, de modo, Senhor, que não haja nenhuma interrupção daquilo que o Senhor quer comunicar a nós, Pai. Que enquanto lemos e proclamamos a Tua palavra, que irmãos sejam curados fisicamente aqui, pelo poder da Escritura. Enquanto lemos e compartilhamos a Tua palavra, que irmãos sejam tocados, Senhor, e afetados e libertos em suas emoções aqui, pelo poder que há no verbo, Senhor, que é Cristo, e na palavra proclamada. Que enquanto, Senhor, proclamamos a Tua palavra, Senhor, que famílias sejam curadas e restauradas também aqui essa manhã, Senhor, e que possamos ver a Tua glória, Senhor, sendo derramada sobre esse lugar e sobre cada um dos nossos irmãos, Pai. E assim, Pai, Te agradecemos pelo ajuntamento solene que estamos aqui e a oportunidade tão rica de nos ajuntarmos para estudar o que está escrito. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós líamos, nós vemos aqui algo nesse texto. Um dos temas-chave de João capítulo 3, se você quiser tomar nota, irmão, olha que tem coisa para a gente anotar hoje, hein, irmão? Que bênção. Estava brincando com, não lembro com quem que eu estava brincando essa semana, se foi com o Rafael, se foi com o Felipe Faria, e aí eu falei, rapaz, essa semana vai ser bom. Essa semana eu estudei acho que mais de 20 horas para conseguir montar esse sermão aqui. E aí, meditando aqui, né, eu pude, assim, além de ler, né, e estudar um pouquinho, é quando a gente para também e permite que a Escritura nos leia e nos quebre. Não é apenas sobre o que lemos, mas também é sobre o como e o quanto somos quebrados enquanto lemos. Senão a gente vai ficar preso ao que as palavras estão nos trazendo. E a gente quer que o Espírito venha produzir a vida de Cristo em nós. Para irmos para além da leitura e fazer aquilo que estudamos algum tempo atrás em Tiago, que não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes da sola Escritura, da Sagrada Escritura, somente a Escritura. Amém? Esse texto, se você olhar, o novo nascimento é um dos temas-chave em João capítulo 3. A gente não leu as 3 porções, mas na primeira porção que nós lemos, de João 3, de 1 a 21, nós vemos Jesus com Nicodemos. E Jesus ali com Nicodemos, ele foi chamado por Nicodemos de uma palavrinha. Qual foi a expressão que Nicodemos usou para se referir a Jesus? Ele disse, sabemos que tu és mestre. Então a primeira porção nós vemos Jesus sendo tratado como mestre. A segunda porção, que estará entre João 3, 22 a 30, Jesus é tratado como noivo. E a terceira porção, Jesus é ali revelado como testemunha. Amém? Então a primeira porção, Jesus é revelado como mestre, a segunda como noivo e a terceira como testemunha. Como mestre, é importante nós entendermos a Escritura como um todo, e aí quando a gente vai preparar uma mensagem expositiva,
você não pode se limitar a ler o texto que você vai expor. Você precisa ler todo o livro primeiro, para capturar a essência de todo o livro primeiro e conseguir enxergar aquilo que o Senhor está falando dentro do livro. E quando a gente lê em João capítulo 3, Jesus se encontrou com Nicodemos. Mas na próxima semana, nós vamos ver no capítulo 4, que Jesus teve um encontro com uma outra pessoa. Teve um encontro no poço de Jacó com aquela mulher conhecida como a mulher samaritana. Em João capítulo 5, Jesus vai a uma região onde havia um tanque de Betesda. E Jesus tem ali o encontro à beira do tanque de Betesda com um homem que era o quê, irmãos? Era um paralítico. Jesus, ali entre os capítulos 3, 4 e 5, nós vemos que Jesus teve 3 encontros. No primeiro encontro, Jesus e Nicodemos. Segundo encontro, Jesus e a mulher samaritana. Terceiro encontro, o paralítico. E dos 3 encontros, Jesus deixou ensinamentos. Jesus, inclusive, em Mateus capítulo 5, se você for um dia parar para meditar, você vai ver que a metodologia de Jesus sempre foi o ensino. Jesus, ele quando chega lá em Mateus 5, inclusive diz que Jesus viu a multidão, ele se assentou e ele passou a ensinar. Então Jesus sempre foi reconhecido como um mestre ali entre as pessoas, como um rabino entre eles. Agora, dentre os ensinamentos, é curioso que entre Jesus e Nicodemos, Jesus e a mulher samaritana, Jesus e o paralítico no tanque de Betesda, o único que ouviu sobre o novo nascimento foi Nicodemos. Você ouviu isso, irmãos? O único que recebeu a mensagem, o ensino acerca de novo nascimento foi Nicodemos. E aí o que nós conseguimos observar? Nós vemos que o novo nascimento, e é curioso isso porque a mulher samaritana, a gente poderia usar uma expressão bem relaxada assim, tudo bem, irmãos? Não se ofenda. A mulher assim, toda estragada assim, sabe? Toda arrebentada, toda lascada. Era a história da mulher samaritana. O paralítico em Betesda, um homem visivelmente carente de intervenções. Uma pessoa que provavelmente o que Jesus falasse, ele abraçaria o que Jesus tinha para dizer. Agora, quem era Nicodemos? Nicodemos, alguém instruído, alguém reconhecido como um religioso em seu tempo, alguém socialmente favorecido, alguém que aparentemente não tinha carência de nada. Mas quando Jesus tem um encontro com ele, é com ele que Jesus fala sobre a importância de nascer de novo. Você ouviu isso, irmão? Isso traz para a gente algo importante para nós percebermos, porque Nicodemos era um homem de um altíssimo caráter moral e de um profundo anseio espiritual, mas ele sofria de uma cegueira espiritual. Tanto é verdade que no meio do texto nós vemos que Jesus fala assim: se vocês não entendem as coisas desse tempo, dessa terra, como que eu vou falar com vocês sobre as coisas espirituais? Então a cegueira era uma marca presente em Nicodemos, mesmo sendo alguém distinto na sociedade. Timothy Keller, em seu livro A Igreja Centrada, ele usa uma expressão interessante para nós. Os fariseus normalmente ressaltam os aspectos externos da aliança, marcos delimitadores da aliança, como a observância do Shabat, que era o sábado, o descanso, a circuncisão, a Torá e outros, e não o coração regenerado. Então o olhar de Nicodemos, como um fariseu da sua época, estava no cumprimento rigoroso da lei. Nós vemos também que a religião tradicional ensina que se realizamos boas obras e seguimos os padrões morais em nosso comportamento exterior, Deus entrará no nosso coração e nos abençoará e nos salvará. Sabe o que isso está trazendo para nós, que o Tim Keller está dizendo? Que uma característica dos fariseus na época, dos religiosos na época, era uma preocupação exterior com o que os outros diriam da sua vida religiosa. Porque, afinal de contas, ele era alguém que ninguém desconfiaria. Todos sabiam que era um homem distinto.
Perceba que Tim Keller ainda disse assim, mas o evangelho é o oposto disso. Você ouviu isso, amém? O evangelho é o oposto disso. Se creio de coração que Deus me aceitou e me ama livremente pela graça, então eu posso começar a obedecer em decorrência da alegria e da gratidão interior. Então eu não obedeço porque existe uma regra, eu obedeço porque eu fui alcançado pela graça e obedeço com alegria. Essa é uma marca do que a verdade do evangelho produz em nosso interior. Tim Keller continua dizendo que existem 2 erros que vivem buscando roubar o evangelho de nós. Inclusive foi uma parte da conversa que tivemos no nosso último encontro com os homens. Pastor, o senhor está dando uma agulhada na gente, para a gente não faltar ao encontro dos homens? Não, uma agulhada a gente faz geralmente com uma certa discrição. Aqui eu estou esculachando mesmo, entendeu, irmão? Venha no encontro dos homens. Tudo bem, irmã? Nesse dia assim, você empurra o caba para vir, entendeu, irmã? Tá bom? Agora preste atenção. Tim Keller diz que 2 coisas podem roubar o evangelho do nosso coração. Primeiro extremo, o moralismo, a religião e o legalismo, que era uma marca dos fariseus daquele tempo. Eu vou repetir, moralismo, religião e legalismo. Era um extremo onde para eles, se a lei está dizendo eu preciso cumprir, e acabou a lei, a lei, a lei, a lei. No outro extremo, o relativismo, a irreligião e a libertinagem. O liberalismo, e o liberalismo. Onde o liberalismo ressalta que cada um tem a sua verdade. Tudo bem? Sabe o que nós estamos tentando trazer, irmãos? Nicodemos estava aprisionado no status que a sua religiosidade lhe promovia. Você ouviu isso, irmão? Sabe por quê? Todo mundo batia os olhos em Nicodemos e diziam o que sobre Nicodemos, certamente? Esse é o cara. Tem uma expressão no início do texto de João 3 que talvez a gente não dê atenção. Volta no verso 1, que diz que Nicodemos era um dos principais dos judeus. Outros o quê? Destacado alguém? Uma autoridade. Olha só que interessante isso. Então Nicodemos era alguém, irmãos, que onde passava, as pessoas olhavam e falavam o quê, irmãos? Rapaz, se eu pudesse ser igual Nicodemos, eu queria ser igual a esse cara, porque esse cara é brabo, né? Só que Jesus, e aí preste atenção, Nicodemos era um líder religioso, um homem culto, mas ele não entendeu o que o Salvador dizia. Sabe o que eu quero dizer aqui, irmãos, já como uma primeira pancada no nosso coração? O que as pessoas pensam sobre nós, talvez não seja o que de fato somos aos olhos de Deus. A gente é só um verme, né? É ou não é verdade, irmãos? Note que ele não entendeu nada que Jesus falou. Nicodemos não conseguia pensar além do nascimento no mundo físico. Ele era um dos principais homens ali dentre os judeus. Ele era um membro de um conselho normativo chamado Sinédrio. Irmãos, mas o que era o Sinédrio? Ouça isso. O Sinédrio era um grupo formado por 71 membros e presidido pelo sumo sacerdote. Era formado por saduceus, fariseus, escribas e anciãos. Sob o governo de Roma, o Sinédrio exercia um importante trabalho na área civil, criminal e religiosa. Ele tinha autoridade para prender e para julgar. Velava pela vida espiritual, moral e familiar de toda Israel. E Nicodemos era um homem que presidiu o Sinédrio. Eita! Tudo bem ou não, irmãos? Era o cara. Agora observe algo. Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, tecendo-lhe os mais altos elogios, porque Nicodemos chega
de noite para encontrar Jesus e diz: Jesus, sabemos que tu és o quê? Mestre, rabi. Por que isso? Existiam dois grandes rabinos naquele tempo, que eram Hilel e Shammai. E eles tinham ali o período deles, a ocasião deles de ensinar nas sinagogas, e tinham os discípulos deles. E aí quando Jesus recebe Nicodemos, Nicodemos já chega para Jesus, oferecendo a Jesus a mesma tratativa que ele daria para Hilel ou para Shammai. Você está entendendo isso ou não? Mas ele fala: vejo que tu és mestre, mas porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes sem que o Senhor o tenha enviado. Só que tem uma coisa que há uma marca ali em Nicodemos. Nicodemos está cego para enxergar que Jesus não era apenas um rabino, que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Você está entendendo isso ou não? Agora perceba que John MacArthur, quando ele vai falando sobre a necessidade, quando Jesus ele chega e recebe Nicodemos, Jesus ele, vou usar uma expressão, que aí é a expressão do Filipe, por favor, é como se Jesus tivesse voado na jugular de Nicodemos e não tivesse esperado muito tempo para falar, porque ele vem em toda a sua condição humana. Jesus vem e fala assim: você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. John MacArthur diz: Jesus não estava interessado em discutir milagres que tinham como resultado uma fé superficial. Sabe por quê, irmão? Quando a gente se reúne muitas vezes, rapaz, você precisa ver um milagre aqui, papapá. Jesus não se preocupou em ouvir Nicodemos falar sobre sinais, milagres e maravilhas. O cartão de visita de Jesus foi qual, irmão? Você tem que nascer de novo. Pelo contrário, Jesus foi direto ao ponto, mostrando a Nicodemos a necessidade de transformação do seu coração por meio de um novo nascimento. Sabe o que isso ensina a gente, irmãos? Que a gente pode ter um conceito mais elevado da gente do que a gente imagina. E Jesus está olhando para a gente e está dizendo assim: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? De verdade? Nesse encontro divino entre Nicodemos e Jesus, vê-se claramente que a nossa justiça não surpreende o Senhor. Você está ouvindo, irmãos? Eu vou repetir essa frase. A nossa justiça não surpreende o Senhor, Yahvé, o Eterno. Sobre isso, J. Carson fez uma afirmação. Ele disse assim: o que deve ser percebido na insistência de Jesus sobre o novo nascimento como pré-requisito para a entrada no reino de Deus é que essa verdade se aplica a um homem do calibre de Nicodemos. Se Nicodemos, com seus conhecimentos, talentos, entendimento, posição, integridade, não podia entrar no reino prometido para alguém que procura a salvação por essas vias, mesmo para um Nicodemos, deve haver uma transformação radical, uma geração de uma nova vida. E J. Carson conclui essa citação dizendo: não se trata de um conserto de uma parte, mas da renovação de toda a nossa natureza. Você está ou não? Irmão, presta atenção. Quem tem alguma dificuldade na sua vida de verdade aí? Que você olha assim e fala assim: rapaz, aqui eu estou lascadaço. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O Evangelho de Cristo Jesus não quer remendar você. O Evangelho de Jesus é sobre regenerar você por meio de um novo nascimento. Um nascimento pela água e pelo Espírito. Sem o novo nascimento, irmãos, o ser humano vai se conformar como o mundo e vai viver segundo o seu curso. Deixa eu te dizer uma coisa séria aqui. Sem novo nascimento, nós vamos ter crente defendendo aborto. Sem novo nascimento, nós vamos ter crente defendendo casamento homossexual.
Sem novo nascimento, nós vamos ter crente defendendo liberdade de expressão a todo custo, sem piedade, sem amor, sem cuidado, sem zelo, porque o novo nascimento reorienta a gente por inteiro, não apenas uma parte. Você está entendendo ou não, irmãos? Abrindo um parênteses cuidadoso, sempre respeitaremos pessoas com escolhas diferentes daquelas do Evangelho. Entretanto, a ofensa virá pela verdade do Evangelho, não pela nossa brutalidade. Você está ouvindo isso, irmão? Amém ou não? Diante disso, aqueles que nunca nasceram de novo, amam mais as trevas do que a luz. E por isso o destino deles, irmãos, pela Escritura, são as trevas eternas. Deixa eu trazer uma reflexão aqui importante para nós. O final da porção que nós lemos, coloca que alguns amaram mais as trevas do que a luz. Me permita perguntar algo aqui. O que significa amar mais as trevas do que a luz? Porque quando a gente para pensar o que significa amar mais as trevas do que a luz, a gente automaticamente diz, eu não. Mas quando a gente diz, eu não, será que nós estamos talvez sendo moralistas, legalistas e religiosos? Porque sabe aquela declaração de imposto de renda que a gente catou nota fria para colocar e conseguir aumentar a restituição? Sabe? Aquilo ali é amar mais as trevas do que a luz, porque o Evangelho faria com que a gente não inventasse isso. Sabe aquele negócio escuso, aquela compra que a gente foi fazer, que para conseguir uma taxa de juros menor, a gente declara uma coisa no valor da compra e dá aquele cambalacho assim, sabe, essas coisas? Isso é amar mais as trevas do que a luz. Ou nascemos de novo, ou ainda estamos vivendo em trevas. Um pastor e teólogo, de nome Bruce, diz assim, pelo nascimento natural, as pessoas tornam-se membros de uma família terrena. Para que elas se tornem membros da família de Deus, para receberem a natureza espiritual, que é o único meio de ser admitido em seu reino, faz-se necessário o nascimento do alto. Deixa eu trazer agora aqui explicar melhor essa citação desse pastor, quando ele diz que para ser membro de uma família biológica, basta fazer o quê, gente? Nascer. Tudo bem? Você nasceu numa família biológica, você já pertence àquele lugar. Você pertence àquela família. Mas quando nós olhamos para a igreja, uma das coisas que nós dizemos é que a igreja é o quê, irmãos? A gente vem falando isso daqui. Uma das expressões, manifestações da igreja é que a igreja é a família da fé. Mas se para eu ser membro de uma família biológica, eu preciso nascer nessa família, para eu ser membro da família de Deus, eu também preciso nascer para essa família. E o nascer para essa família é nascer de novo. É esse novo nascimento que Jesus está ensinando a Nicodemos. Perceba algo, o filho, ele herda a natureza dos pais. Então, quando vocês olham para os meus meninos, vocês veem neles algumas semelhanças com o pai. Porque o filho é natural que ele herda as características de seus pais. Agora perceba uma coisa, por meio do novo nascimento, e não, irmão, tira esse vocabulário de o DNA do céu, o DNA divino. Para, irmão. Tudo bem? Para com isso. Não tem isso na Bíblia. Você tem o DNA de Deus. Para. Deus é Espírito, Jesus é o Verbo encarnado, e não tem essa de cromossomo divino. Calma. Tudo bem ou não? Agora atenção ao que a Escritura diz. 2 Pedro 1,4
fala que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Você está ouvindo isso ou não, gente? Amém? Vocês entenderam que a minha queixa é por, às vezes, a gente espiritualizar coisas que não devem ser espiritualizadas. Amém, irmãos? Agora, observe algo. Sobre a natureza, o filho herda, como eu disse, o filho herda a natureza dos pais, e o mesmo se aplica ao Filho de Deus. Nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. A natureza, ela vai determinar o quê? Preste atenção. A natureza determina os anseios, a natureza determina aquilo que nos atrai, a natureza determina aquilo que nos surpreende, a natureza determina aquilo que produz em nós inclinações. Por isso, aquele que é nascido da carne e cogita das coisas da carne, mas aquele que é nascido do Espírito é movido e se inclina às coisas do Espírito. E agora preste atenção em uma coisa que esse texto nos traz. Quando nós vemos ali alguns comentários do N.T. Wright, ele traz uma expressão, de que a expressão, o termo, que Jesus diz a Nicodemos, você deve nascer o quê? Como é que está na tua Bíblia? Nascer de novo. A expressão nascer de novo, se a gente for buscar em algumas expressões no original, no grego, o que era cultural na época usar como terminologia, como a expressão correta, não era sobre nascer de novo, era sobre nascer do alto. Você está ouvindo isso, amém ou não? Então importa nós nascermos de novo, ou seja, nascermos do alto. Por isso que quando Nicodemos, ele vai redarguir Jesus, dizendo, como posso eu, sendo velho, fazer o quê, irmãos? Voltar ao ventre de minha mãe. Só que quando Jesus rebate como? Você não entendeu nada, porque nós não estamos falando de nascer do ventre de novo, nós estamos falando de você nascer do alto. Você tem que abrir mão dessa velha natureza e assumir agora uma vida na nova natureza. Agora note algo, o novo nascimento então, ele não é uma reforma do velho homem, ele não é colocar uma fina camada de verniz religioso, o novo nascimento não é algo que o ser humano possa fazer. Há muitas pessoas que são decentes, preste atenção nisso, irmão, ouça isso daqui, há muitas pessoas que são, o que eu disse? Decentes, são pessoas distintas na sociedade, elas não têm vícios, mas elas nunca viram o reino de Deus. Você está ouvindo isso, irmão? Pastor, mas... Não. É o que a Bíblia ensina. Preste atenção em algo aqui. Há pessoas honradas na sociedade, como Nicodemos, que nunca se entregaram aos vícios. São religiosas. Mas elas jamais viram ou entrarão no reino de Deus. Por isso eu quero te deixar um encorajamento, irmão. Não dê descanso à sua alma, até que você tenha certeza de que você nasceu de novo. Não dê descanso à sua mente, ao seu coração, até que você perceba que as suas inclinações agora são puras. Pastor, como que eu posso saber se eu nasci de novo? Você sabe que você nasceu de novo quando você não tem mais desejos ardentes de se enfiar no lamaçal do pecado e permanecer lá. Você sabe que nasceu de novo quando a tentação há, mas você corre para o trono da graça, se apoia em Jesus e diz, Senhor, eu não quero voltar para aquele lamaçal de pecado. Senhor, eu não quero voltar para aquela vida de moralidade. Senhor, eu não quero voltar para aquela vida morna que eu vivia. São meios que o Senhor nos dá de saber que de fato, vamos novamente. O que ocorre por meio do novo nascimento é uma transformação de dentro para fora, contrário ao que Nicodemos estava pensando. Isso implica em ter um novo coração, uma nova mente, um novo nome,
uma nova família, uma nova pátria, novos desejos, novos gostos, novas preferências e também novos temores. Eu quero repetir isso, irmão. Uma transformação que ocorre de onde? De dentro para fora. E de dentro para fora nós teremos algo novo. Um novo coração. Uma nova mente. Um novo nome, que só o Senhor sabe esse novo nome que receberemos em novos céus e nova terra. Uma nova família. Aquele que era órfão, o Senhor tornou pertencente a uma família. Novos desejos, novos gostos, novas preferências e novos temores. Sabe por que nós estamos falando que é tão importante falar sobre esse novo nascimento? Charles Spurgeon, certa vez em um dos seus sermões disse sobre a transformação e regeneração que só o Evangelho pode produzir, que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço humano. Porque o esforço humano nunca poderá produzir o que apenas o poder do Cristo ressurreto por meio do seu Espírito em nosso interior pode gerar de transformação na nossa vida, irmãos. Nessa conversa entre Jesus e Nicodemos sobre o novo nascimento, no verso 8, Jesus continua tentando ali, se esforçando, se dedicando, tentando entre aspas, né, como se Jesus não fosse conseguir, né? Na verdade, Jesus avançando na conversa com Nicodemos, Jesus usa uma segunda frase para levar Nicodemos à compreensão. Ele agora vai e fala sobre o vento, a partir do verso 8. Quando Jesus usou esse símbolo, e perceba que quando Jesus recebe Nicodemos, Jesus é chamado de mestre. Mas Nicodemos era o cara que presidiu o sinédrio, irmãos. Tudo bem? Agora preste atenção, quando Jesus usou o símbolo do vento, vamos ler esse verso em especial, o verso 8. O verso 8 diz: o vento sopra onde quer, e você ouve o barulho, nem para onde vai, assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Irmãos, vamos falar a verdade, o que a gente já fez com esse texto na vida da gente? É ou não é? Vamos fazer a noite de poder aqui, vamos ver de Deus vai vir aqui, não sabe de onde vem, nem para onde vai, pá! Irmão, presta atenção. Quando Jesus está falando com Nicodemos sobre o vento, ele está falando com um mestre em Israel. E Jesus está fazendo ali um apontamento para o texto do profeta Ezequiel no capítulo 37. Sobre o vale de ossos secos. Porque quando o Senhor leva Ezequiel ali ao vale de ossos secos, a expressão qual foi? Podem esses ossos tornar a viver? E o profeta Ezequiel, diante desse vale de ossos secos, ele vai e olha para o Senhor. Tu sabes, Senhor, tu sabes que esses ossos podem voltar a viver. E quando o Senhor sopra o vento sobre esse vale de ossos secos, os ossos que estavam totalmente distantes do mesmo corpo começam a se reconectar. Começam a surgir nervos e tendões, começam a surgir as musculaturas, surge ali o tecido epitelial e por fim surge a mesma expressão do Éden, quando o Senhor faz o homem do barro e o Senhor libera o ruá, que era o fôlego de vida, soprado sobre as narinas de Adão, que deu vida ao corpo, aquela forma de barro, tornando ele o primeiro homem. Vem o ruá, o sopro do Senhor sobre o vale de ossos secos, e aqueles homens foram colocados em condições de vida novamente. E quando aqui Jesus está falando com Nicodemos, ele está dizendo: acaso você não sabe que o novo nascimento fala de pegar o que está morto e colocá-lo em condições de viver plenamente de novo, Nicodemos? Isso é nascer de novo.
não é sobre voltar para o ventre da mãe. E Jesus avançando nessa conversa, irmão, mas tem uma coisa que eu quero trazer aqui, para nós compreendermos. Quando Jesus está tendo essa conversa com Nicodemos, Jesus está desconstruindo todo o espírito de religiosidade contido em Nicodemos. Você está ouvindo isso, irmão? Jesus está arrebentando as estruturas de religiosidade que estavam já enraizadas, estavam ali quase que como um câncer em seu interior. Jesus está arrebentando a estrutura interna religiosa de Nicodemos, a fim de conduzi-lo ao novo nascimento. Jesus avançando nessa conversa, ele fala sobre o vento. E quando chega agora no verso 14, ele fala sobre a serpente de bronze erguida na haste. Preste atenção em uma coisa importante. A serpente de bronze erguida na haste tem um motivo. Sabe qual é o motivo? Preste atenção em algo aqui. Em Números, capítulo 21, você pode anotar isso na sua Bíblia. Em Números, capítulo 21. O povo de Israel estava no período do êxodo. Eles tinham saído do Egito, irmãos. Eles estavam de guerra em guerra, batalha em batalha, e o Senhor lhes estava abençoando. Você está ouvindo isso, irmãos? E o povo tinha fome. O povo tinha sede. Nós sabemos na Escritura que algumas vezes o Senhor deu uma palavra a Moisés, e o Senhor providenciou água, e o Senhor providenciou pães, o Senhor providenciou aves, porque o Senhor sempre supre as necessidades de seus filhos. Você ouviu isso, irmão? Agora eu quero trazer uma coisa à sua mente. Se você também olhar em Êxodo, capítulo 18, algo extremamente desafiador estava acontecendo em Êxodo, capítulo 18. Porque o Senhor o Senhor disse, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Você ouviu isso, amém ou não? Em Êxodo capítulo 18, Deus estava interessado em ser o Deus deles, e o povo ser um povo para ele, o seu povo. E aí o Senhor, ali em Êxodo capítulo 18, o Senhor dá uma ordem para Moisés. O Senhor diz assim, vocês vão proclamar jejum santo, e vocês vão se santificar por 3 dias, ali na base do Monte Sinai, e no 3º dia eu me manifestarei no meio do povo. E quando o Senhor começa a se manifestar, e o curioso é que as pessoas não poderiam nem encostar na base da montanha, porque se eles encostassem na base da montanha, eles seriam mortos, porque o Senhor se manifestaria no meio deles. E começou a vir raios, trovões, e diz a palavra em Êxodo 18, que o monte estava fumegante. Você consegue imaginar essa cena? Nem Steven Spielberg conseguiria criar um filme com efeitos especiais para ilustrar a grandeza, a suprema grandeza do poder do nosso Deus, irmãos. E nós vemos que o povo olhou aquilo e o povo teve medo. E o povo olha para Moisés e diz assim, Moisés, faz o seguinte, vá você e ouça o Senhor, e nós ouviremos de você o que o Senhor falou. O povo quis colocar Moisés como um mediador. Você ouviu isso, irmãos? O povo quis colocar Moisés como um mediador. Quando vemos na Escritura agora em Números capítulo 21, Moisés está guiando o povo e tal, e o povo, o Senhor estava mandando todas as manhãs o maná, que era ali uma espécie de cereal que dava para produzir pães. E quando o povo chega em Números 21, o povo levanta a voz contra o Senhor e contra Moisés. Atenção nisso. O povo fez o que, irmãos? Levantou a voz contra o Senhor e contra Moisés. E eles disseram, nós estamos fartos deste pão vil,
nós estamos fartos deste pão desprezível. Eles pegam o maná, que era a representatividade da provisão diária do Senhor, e eles dizem, isto é um pão vil, um pão desprezível. Entretanto, uma das coisas que a Escritura nos traz é que há um maná escondido, que fala sobre os mistérios de Cristo. Cristo é o pão vivo que veio dos céus. O maná era um símbolo e um tipo do que haveria de vir, o Cristo como pão vivo que viria dos céus. E ao olhar para o maná e dizer, estamos fartos deste pão desprezível, deste pão vil, eles estavam então abdicando de tributar ao Senhor a glória e a gratidão que lhes são devidas. E a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Em Números capítulo 21, nós vemos que o Senhor enviou então serpentes abrasadoras que picavam o povo e os levavam à morte. E quando o Senhor começa a gerar isso, pessoas estavam morrendo. E agora o povo vai exatamente àquele homem que eles tinham se voltado contra. O povo foi a quem? A Moisés. Moisés, por favor, fale com o Senhor em nosso favor. Moisés fala com o Senhor e o Senhor dá um comando. Qual o comando? Prepare uma o quê? Serpente de bronze. E erga essa serpente de bronze. E todo aquele que olhar com fé para a serpente de bronze será sarado. A serpente, pastor, peraí, que confusão é essa? Porque lá em Gênesis diz que a serpente era maldita, pastor. Porque Deus amaldiçoou a serpente, sim, irmãos. Da mesma forma, quando Jesus está conversando com Nicodemos, e está dizendo assim, Nicodemos, você está entendendo que assim como Moisés ergueu a haste com a serpente de bronze, o Filho do Homem será erguido. Sabe por quê? Aquela serpente que era símbolo de maldição, o próprio Cristo está se colocando como aquele que levaria sobre si toda a maldição da humanidade sobre os seus ombros. E assim como hoje nós olhamos para a cruz e vemos que a maldição foi colocada na cruz, e por isso hoje nós podemos nascer de novo. Naquele tempo, todo aquele que olhasse com fé para a serpente seria curado. Por isso que Jesus está ensinando para Nicodemos, sabe o que é? Nicodemos, levantar os olhos e pôr os olhos, assim como aquele povo colocou os olhos na serpente, sabendo que a serpente estava assumindo a maldição sobre ela. O Filho do Homem, Jesus dizendo, o Filho do Homem, eu vou ter que ser erguido, levantado, feito maldito, a fim de que você possa nascer de novo. Quantos estão entendendo até aqui, irmãos? Por certo, Nicodemos conhecia a história relatada em Números. É uma história de pecado, pois o povo rebelou-se contra Deus e teve que ser castigado. Irmão, preste atenção no que eu quero falar aqui. Isso é muito sério e muitas vezes, lembra que eu falei que Tim Keller trouxe em seu comentário no livro A Igreja Centrada sobre dois extremos que nos roubam o evangelho. No extremo é o quê? O liberalismo. E no outro extremo, o legalismo. Muitas vezes a gente é de um extremo, o legalismo. Regra, 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 regra. E aí daqui a pouco a gente, estou liberto. Aí agora a gente vai para onde? A gente vai para o liberalismo. O liberalismo, sabe o que vai dizer? Não, cada um tem a sua verdade. Não, peraí, não é bem assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. O evangelho não é uma meia verdade. O evangelho foi personificado por alguém que declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Sabe por que isso é importante? Para a gente entender. Porque se a gente está vivendo uma vida, irmãos, de perversidade em algumas áreas, a gente não pode achar que a gente vai sair impune. Pastor, dura essa palavra. Sim, irmãos, e aqui a gente vai levantar o sarrafo. Amém, irmãos? Nós vamos trazer essa reflexão importante para nós. Se nós estamos vivendo áreas de perversidade, nós não sairemos impunes, porque o salário do pecado é a morte. Pastor, mas calma, irmãos. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas espera aí. Preste atenção o que Wiersbe disse. Deus enviou serpentes abrasadoras que picaram o povo e causaram a morte de muitos. Também é uma história de graça, porque a gente olha a morte. Mas também é uma história de que eu disse? De graça. Pois Moisés intercedeu pelo povo e Deus proveu uma solução. Disse a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e que a levantasse numa haste para que todos pudessem vê-la. Qualquer um que fosse picado e olhasse para a serpente com fé seria curado no mesmo instante. E a mesma graça nos é revelada hoje, quando o Filho de Deus foi levantado, fazendo isso para nos salvar da morte e do pecado, e nos deu da sua vida e vida em abundância. Ouça isso, no acampamento em Israel, a solução não seria matar serpentes. Preste atenção nisso aqui, irmãos, isso daqui é muito importante. Por quê? Pessoas que têm um certo perfil, no seu jeitão de ser, na sua personalidade, elas vão ter o hábito de tentar resolver problemas. Tudo bem? Tem pessoas que até gostam de usar a expressão assim, eu sou um grande resolvedor de problemas, né? Deixa eu dizer uma coisa. No acampamento em Israel, a solução não seria matar as serpentes, porque elas eram muitas, não ia dar. A solução não seria preparar os remédios, porque não haviam laboratórios esterilizados para isso. A solução não seria também fugir, porque o povo estava em viagem e as serpentes os alcançavam. Sancionar leis, as serpentes estão proibidas de picar o povo, porque a serpente está lá e ela vai picar, não tem jeito. Nem subir até um lugar alto, porque a serpente, ainda que a gente vá a lugares altos, a serpente vai chegar lá. A solução era levantar os olhos, olhar com fé para a serpente, confiando na palavra de Deus. A solução para nós hoje, irmãos, é levantar os olhos, olhar para Cristo com fé, e seremos então aqueles que nasceram de novo da água e do Espírito e vão viver uma nova vida em Cristo Jesus. Quantos estão comigo até o momento, irmãos? Nessa primeira porção da Escritura, Jesus teve uma conversa com Nicodemos sobre novo nascimento. E a pergunta é, e precisa reverberar no nosso coração, será que as nossas atitudes e escolhas, irmãos, indicam novo nascimento? E eu quero ter cuidado que eu usei a palavra o que aqui? Indicam. Eu não perguntei demonstram. Eu perguntei indicam. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não estou preocupado com você dar bom testemunho. Eu estou preocupado em você ser nascido de novo. Porque se você for nascido de novo, ainda que você erre, se eu for corrigir você, você vai aceitar com o coração submisso que eu estou corrigindo você, em amor. Agora, se você está preocupado com o testemunho, quando o pastor for conversar com você, quando o apacentador for conversar com você, você vai se defender. Porque é alguém que não nasceu de novo, não nasceu da água do Espírito.
Faz sentido, irmãos? Tem gente que só preocupa com o que é visível. Cristo está interessado com o nosso interior, irmãos. Não apenas com aquilo que é visto. Porque uma árvore se conhece pelo fruto. Todo aquele que é nascido do Espírito cogita das coisas do Espírito. E em Gálatas capítulo 5 nos diz que o fruto do Espírito é. Então quem está nascido de novo e vive no Espírito vai demonstrar amor, paz, mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio. Ele vai demonstrar isso, irmãos, porque ele é nascido de novo. Você está entendendo isso, irmãos? A segunda porção da Escritura, vamos para o verso 22. No verso 22, nós temos algo para nós aqui. Diz assim: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Você percebeu que a conversa com Nicodemos acabou? Você percebeu ou não? Só vou te dar um spoiler. Só um spoiler que a gente vai chegar no fim do livro de João. Nicodemos se rende a Jesus. Porque lá quando Jesus morreu, José de Arimateia pede o corpo morto de Jesus para dar um sepultamento justo. E quem está do lado de José de Arimateia? Nicodemos. Sabe o que isso mostra, irmãos? A gente pode ter hoje uma vida de religiosidade. E quando eu digo religiosidade, eu estou usando no pior sentido da palavra, de sermos superficiais em nossa religiosidade. Mas o poder do Evangelho pode nos alcançar, irmãos. O poder do Evangelho pode mudar a gente, de dentro para fora. Vamos lá, João 3:22, o que está dizendo aqui? Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. O povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Aqui não é João o evangelista, aqui é João Batista. Tudo bem, irmãos? O mensageiro. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês são testemunhas do que eu disse, eu não sou Cristo. Os irmãos lembram desse sermão que pregamos aqui? Quando João Batista disse: eu não sou Cristo, também não sou Elias. E aí ele disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente o escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. A porção da Escritura está trazendo a nós Jesus como a segunda figura. A primeira figura, Jesus, foi o mestre, agora Jesus aqui colocado como o noivo. João Batista não desejava que as pessoas o seguissem. Ei, irmão, presta atenção. O dia que pastores e líderes começarem a atrair para si a proeminência e a notoriedade que só pertence a Cristo, estão se movendo com autoritarismo e não com a autoridade legítima outorgada pelo Cristo, que é o Senhor da igreja. Sabe o que João Batista está dando para a gente uma lição aqui? O ministério de João era apontar para o Cordeiro de Deus. O papel de ensino na igreja é apontar para Cristo e para a sua palavra. Não é apontar para enriquecimento do pastor, não é apontar para crescimento do ministério do pastor. Para início de conversa, ministério é serviço, é entrega. Ministério não é sobre jornada de carreira ministerial, pirâmide, para chegar no topo, pelo amor de Deus. E aí João Batista está deixando uma lição aqui, o Wiersbe faz uma consideração, ouça isso. João usou uma bela ilustração.
comparou Jesus a um noivo. Afirmou que ele próprio era apenas padrinho de um casamento. Uma vez que o noivo e a noiva tivessem se unido, o trabalho do padrinho estaria completo. Olha que ilustração incrível que o Wiersbe também utiliza aqui. Seria tolice o padrinho querer roubar a cena do noivo e tomar o seu lugar. A alegria de João era ouvir a voz do noivo e saber que a noiva ouvia a voz deste noivo. Você ouviu isso, irmãos? Um pastor presbiteriano em Melbourne, na Austrália. Ouça isso, ouça essa descrição, irmãos. Um pastor presbiteriano de Melbourne, na Austrália, apresentou Hudson Taylor, pregador da noite, usando uma porção de superlativos, e especialmente a palavra grande. Não é possível que na hora de apresentar o pregador, aqui está um grande homem de Deus, aqui está um grande profeta, um grande exegeta, um grande. Quando Hudson Taylor sobe no púlpito, ele disse calmamente: queridos amigos, sou um pequeno servo de um mestre ilustre. Se João Batista estivesse sentado na plateia, certamente João Batista aplaudiria a expressão piedosa de Hudson Taylor. Sabe o que João Batista está dizendo aqui? João Batista está dizendo: o meu papel é cooperar para que a noiva se encontre com o noivo. Você ouviu isso, irmãos? Tá tudo bem, irmão, tá tudo na paz. João, o Evangelho de João, o evangelista, agora nos versos 31 a 36, vamos finalizar aqui a exposição com essa reflexão. João 3, dos versos 31 a 36, estão nos dizendo algo aqui. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E quem dá testemunho que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A primeira porção, Jesus foi ali tratado como o mestre. A segunda porção, Jesus como o noivo. E a terceira porção, Jesus como testemunha. Me permita trazer algo importante para nós. Quando nós falamos aqui de Jesus como a testemunha, é importante nós sabermos que uma cultura naquele tempo era que todo mensageiro deveria ser semelhante ao que o enviou. Você ouviu isso? Eu vou repetir isso. Uma cultura na comunicação de uma mensagem nos tempos antigos é que um mensageiro enviado deveria ser semelhante àquele que o enviou. Por isso, em João, no Evangelho de João, nós vemos inúmeras vezes João dizendo: o Pai enviou o seu Filho. Porque quando nós lemos o Pai enviou o seu Filho, nas entrelinhas está dizendo: esse que veio é semelhante ao Pai. Você está entendendo isso, irmãos? Então ele veio testemunhar aqui na terra aquela que é a vontade. São algo importante para nós. Jesus, ele veio dos céus, ele é o testemunho de primeira mão. O Pai autorizou o seu Filho, e nós, por meio disso, podemos escapar da ira de Deus. Eu quero trazer essas 4 frases novamente. Primeira frase:
Ele veio de onde, irmãos? Ele veio do céu. Jesus não era um profeta, irmãos. Jesus é o verbo que se fez carne, o Filho de Deus. Você ouviu isso? Ele veio do céu. Segundo, ele é o testemunho de primeira mão. Por quê? Porque o Pai enviou o seu Filho. Só que quando Jesus é enviado, perceba que tem um verso aqui que é uma chave para nós, o verso 34 e 35. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Sabe o que essa expressão quer dizer? Que o Pai não reteve a sua graça completa sobre Jesus. A nós foi dada a medida repartida de Cristo. Você está ouvindo essa conversa aqui ou não? A nós, homens pecadores, carentes da graça de Deus, nos foi dada a medida o quê? Repartida de Cristo. Mas o Pai não reteve nada sobre a pessoa de seu Filho. Por isso que o Filho é a expressão exata do seu ser. Você entende isso, irmãos? E diante desse cenário, o Pai autoriza o Filho e diz: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. Por isso, quem crê no Filho, quem olhou para a cruz e olhou para Jesus e creu no Filho, tem o que, irmãos? O que a tua Bíblia está dizendo? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas ele ainda permanece na ira de Deus. Irmãos, e a ira de Deus é implacável. Só há uma coisa que pode aplacar a ira de Deus. Qual é a única coisa que pode aplacar a ira de Deus? O sangue de Cristo aspergido sobre nós. Por isso nós precisamos olhar para Jesus e confiar que nele temos a vida eterna. E para finalizar o sermão dessa noite, irmãos. Olha, está claro, hein? É noite ensolarada, né? Para finalizar, eu quero trazer aqui um texto. Ao recapitular João 3, vemos que João, o apóstolo, enfatiza o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Trata-se de um relacionamento vivo que começa com um novo nascimento, o nascimento do alto. Ao receber Jesus em sua vida, tornamo-nos participantes da vida dele e filhos da família de Deus. Também é um relacionamento de amor, pois ele é o noivo e nós somos parte da noiva. Como João Batista, desejamos que Jesus Cristo cresça e que nós diminuamos. Ele deve receber toda a honra e toda a glória. É um relacionamento de aprendizado, pois ele é uma testemunha fiel que nos fala da vontade do Pai. Como é maravilhoso receber sua palavra, meditar nela e torná-la parte da nossa vida. Todavia, não devemos jamais esquecer o preço dessas bênçãos. Para que nascêssemos na família de Deus, Jesus teve que morrer, a fim de que pudéssemos entrar nesse relacionamento amoroso de salvação. Jesus teve de sofrer ódio e a condenação dos homens, teve de ser levantado na cruz, para que pudéssemos experimentar o perdão e receber a vida eterna. Jamais deixemos de apreciar essa dádiva preciosa. Amém, irmãos? Aproveito a mensagem de hoje, tão oportuna. Se houver entre nós, irmãos, que ainda não submeteram a um dos sacramentos da igreja, há 2 sacramentos que os puritanos falavam sobre a fidelidade na administração de 2 sacramentos bíblicos, a ceia e o batismo. Se há alguém entre nós que ainda não passou pelas águas do batismo e as mensagens estão produzindo em você entendimento sobre a sua natureza, e você quer fazer isso, quer conversar sobre isso, pode procurar a mim ou a minha esposa.
e a gente vai ter a oportunidade de marcar uma conversa, orarmos juntos e conduzirmos você nesse caminho, nesse processo. Amém? Amém, irmãos? Quantos foram abençoados aí pela palavra do Senhor? Vamos estar em pé? Paizinho, nós te louvamos, te bendizemos, somos gratos por essa manhã mais uma vez de ajuntamento, de culto público, onde a gente tem a oportunidade de expressar o amor ao Senhor, o amor uns para com os outros, também tributar ao Senhor aquilo que o Senhor já é, o Deus de toda a glória, mas nós entramos nesse lugar de culto para afirmar coletivamente que a Ti pertence a glória, Senhor. E queremos Te louvar, Senhor, também pelos visitantes que estão aqui essa manhã, que estiveram aqui também conhecendo a nossa família de fé, que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor, que a Tua presença os acompanhe em tudo quanto eles fizerem. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos os irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.